Bem-vindos e bem-vindas à primeira edição do Brainstorm, o podcast de criatividade e economia criativa das faculdades de design da UniRV. Eu sou o professor Márcio, sou o diretor da faculdade de design, e aqui comigo estão o professor Janiel e o professor Misael. Professores, bem-vindos. Olá, tudo bem? Olá, Márcio. Olá, Misael. Olá. O professor Misael, ele é designer de interiores, artista e professor das faculdades de design, e o professor Janiel é designer gráfico e também professor das nossas faculdades de design aqui da UniRV. Mas, para começar o nosso papo aqui na primeira edição do nosso podcast, é interessante a gente explicar o nome do nosso podcast, afinal de contas, o que é um brainstorm. Professor Janiel, tem alguma definição do que seja um brainstorm? Quando o brainstorm é utilizado? Qual que é a importância? O brainstorming é uma técnica muito utilizada na geração de novas ideias. A própria etimologia da palavra ela já remete a isso, né? É um termo em inglês que fala de tempestade de ideias, né? Tempestade cerebral, algo do tipo. E o que se visa no brainstorming é levantar o máximo de ideias possível sem qualquer tipo de preconceito ou sem qualquer tipo de filtro inicialmente, para que no segundo momento essas ideias sejam filtradas e a gente consiga boas alternativas a partir dali. Eu acho interessante esse conceito de brainstorming porque não existe ideia ruim, né? E às vezes acontece de a gente ter algumas ideias que são muito batidas ou chavões, e essas ideias ficam meio que no lugar das ideias boas que estão lá no fundo. Eu acho um pouco que o objetivo do brainstorm, principalmente nos processos criativos, é tirar essas ideias batidas que estão lá imediatamente na nossa cabeça do caminho para que as ideias novas possam surgir. Professor Misael, você costuma usar brainstorm nos seus processos criativos? Como você usa? Eu uso sim, Márcio. E eu acho que a definição básica é bem isso que o Janiel também falou. Porque, acho que pelas coisas que a gente vive, né, durante o dia a dia, parece que a gente está muito acostumado, de uma certa forma, com as nossas mesmas ideias, os nossos ensaios criativos. E quando a gente usa a técnica de brainstorm, principalmente porque eu gosto de usar ela em grupo, né? Então, às vezes, eu com o cliente ou eu com o profissional que me contratou para atender determinado cliente, ou até mesmo eu e um outro amigo, a gente busca conversar sobre o tema em específico, porque às vezes ele pode ter alguma opinião, né, que eu não tinha percebido antes, que eu não tive, e através dessa troca, né, que a gente vai fazendo, acaba que sai um projeto com um resultado ainda melhor. Então eu acho que o brainstorm é muito necessário para qualquer tipo de projeto em design, seja qual for, né, o design, seja gráfico, interiores ou produto, enfim. E uma questão interessante sobre o brainstorm é você não ter preconceito Sim. em relação a ideias ruins, né? Muita gente que participa, principalmente de brainstorm em grupo, né? Às vezes a pessoa tem receio de expor suas ideias. Poxa, essa minha ideia aqui é ridícula. Eles vão me achar boçal por falar sobre isso. E às vezes a ideia é muito boa e a pessoa se tolhe porque acha que a ideia é ruim. Exatamente isso. Eu acho que quando se tá nessa discussão criativa, eu acho que não existe uma ideia ruim, né? Porque em qualquer ideia você consegue pegar ao menos uma referência, né? Tanto positiva quanto negativa. Então eu acho que não existe essa possibilidade de ideia ruim dentro do brainstorm, né? Tudo é válido. A questão do brainstorming, nós sempre levamos em conta também a quantidade, né, como um fator importante para se alcançar a qualidade das ideias. Essa quantidade, eu posso até citar como exemplo um exercício que eu fiz em sala de aula há pouco tempo, onde os alunos eles foram desafiados a produzirem um brasão de família. E uma das alunas em questão, ela assinava Oliveira e ela estava buscando formas de representar visualmente uma oliveira. E fazendo a percepção direta, a gente já faz a leitura a partir da azeitona, né? A partir da própria árvore. E eu tinha comentado com ela que ela poderia, para além dessas duas coisas que são as ideias mais comuns, trabalhar também a folha, o caule, a textura, o cheiro, as regiões onde essa planta poderia ser encontrada, o histórico dessa planta. Então, assim, existem muitas ideias que podem surgir a partir de coisas simples, né? A partir de questões que nós vamos levantando. E a ideia por trás de nomear esse nosso podcast com brainstorm é justamente isso,
né? Isso aqui é um espaço em que a gente pode expressar as nossas ideias, expressar as nossas opiniões sobre diferentes áreas do design sem medo do julgamento, né? Então, muitas vezes isso aqui vai ser mais uma conversa informal do que uma palestra, uma aula ou alguma coisa mais estruturada. O design é muito característico por ter um processo bem rígido, mas o design, como vem da arte, ele também tem esse espaço em que a gente tem que fluir, a nossa criatividade tem que fluir de maneira mais livre. Mais livre, né? Obviamente dentro de um processo, mas sem perder essa questão criativa do design. Sobre essa questão de design isso, design aquilo, design de interior, design de projeto, design de produto, design... Existem vários lugares em que você coloca design de alguma coisa. Afinal de contas, o que é design? Né? Nós temos 2 faculdades de design na UNRV, 2 cursos de design em uma faculdade só. Mas por que 2 design? Qual que é a diferença entre um design e outro? Afinal de contas, o que é design? Vou começar com o professor Misael para falar de design de interiores, depois o professor Janiel. Isso é engraçado, né? Porque a gente está vivendo em um tempo onde tem design de tudo, né? E as pessoas ficam se perguntando exatamente sobre o que é, né? O design em si. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que é o design de interiores, né? E depois a gente passa para o Janiel e depois a gente abre sobre o que é realmente design, né? Então, design de interiores é a área de atuação em que o profissional, né, designer de interiores, faz a atuação em relação ao desenvolvimento de projetos, em relação ao desenvolvimento de soluções relacionadas às setorizações, né, sempre com foco na ergonomia, no desenvolvimento de espaços que atendam à funcionalidade e às necessidades de cada um dos moradores ou dos ocupadores daquele espaço, seja um espaço comercial, ou residencial, né, ou institucional. E além disso, né, o profissional de interiores ele também está qualificado a desenvolver vários outros tipos de atividades ligadas à profissão, né? Então, o profissional de interiores ele pode se expandir, né, para um mobiliário, ele pode se expandir para fotografia de interiores, pode se expandir para outros, né, níveis da profissão. Então, é uma área muito ampla, né, e muito aberta também. Agora eu vou passar para o Janiel, para ele falar um pouquinho sobre o design gráfico. O design gráfico ele não é diferente, né? De fato, a gente vive um tempo onde a palavra design ela está em todos os lugares, né, praticamente. Existe até pessoas que questionam se não há uma banalização desse termo, né? Design é um termo difícil de ser definido cientificamente, né? Existem várias tentativas dessa definição por vários autores de muito peso, né, na área. Mas se a gente pudesse fazer uma síntese geral de algo que todos esses autores mencionam, é que o design ele é a solução de problemas. É você dar uma solução de problemas, e para você dar a solução desses problemas, muitas vezes vai ser necessário você considerar uma série de coisas, né? Vai ser necessário você considerar uma metodologia, porque são muitas etapas a serem vencidas para que um problema seja solucionado. Se a gente pega esse tipo de definição e busca aplicá-lo ao design gráfico, nós vamos ver que o design gráfico ele é a tentativa dessa solução de problemas dentro dos aspectos visuais, principalmente relacionados à identidade corporativa, relacionados à publicidade, relacionados à comunicação visual de modo geral, né? Então, assim, quando nós estamos no trânsito, por exemplo, toda sinalização que nós avistamos é a solução de um problema visual, porque são informações pertinentes para aqueles condutores e aqueles condutores precisam decifrar de forma muito rápida aquela informação, decodificá-la, né? E para que eles possam ter um trajeto seguro. Então, dentro desse aspecto, a gente percebe ali a presença de um designer gráfico que projetou inicialmente essa sinalização. Da mesma forma, quando nós temos uma identidade corporativa de uma empresa, algum designer pensou essa identidade corporativa de acordo com os valores que essa empresa apresenta em sua história ou na idealização por parte dos seus fundadores. E também poderíamos dizer na publicidade, que a publicidade tem vários objetivos que são mais pontuais, né? E esses objetivos pontuais, com certeza, sempre, para que eles sejam satisfeitos, é necessário um projeto, é necessário um olhar diferente, e é isso que o designer vai buscar nesse sentido.
É bem amplo a definição de design, né? E interessante você falar dessa questão da linguagem visual, Janiel, porque muita gente também tem essa dúvida, porque quando a gente fala de linguagem visual também é muito amplo, né? E vai para o design de interiores também, né? Tanto nos ambientes quanto a relação que o designer de interiores precisa ter com o designer gráfico, né? Para construir uma unidade visual, principalmente em projetos comerciais, quando se tem, né, uma arte visual, um logo ou alguma representação da marca que ela precisa ser impressa dentro dos ambientes também. Então, a linguagem visual ela é muito importante. E essa relação que você falou também sobre a metodologia, né? Muita gente também, quando está começando a desenvolver os estudos em design de interiores, acham que esse processo metodológico é algo mais voltado somente para o gráfico. Mas, pelo contrário, né? Dentro do design de interiores é extremamente necessário o uso da metodologia também, né? Porque é através dela que a gente vai desenvolvendo cada um dos passos do projeto, evitando que aconteçam alguns erros, né, durante o processo. Eu separei aqui uma definição, dentre as várias definições do processo de design, que é feita por um designer, por um teórico do design muito famoso na área, chamado Bruno Munari, que os nossos alunos estudam no decorrer de todo o curso. E ele diz o seguinte: é o conjunto de operações necessárias, dispostas em ordem lógica, que nos leva de forma confiável e segura à solução de um problema. O seu objetivo é o de atingir o melhor resultado com o menor esforço. Então eu tenho aqui algumas palavras que são comuns às falas de vocês dois. A primeira é processo, né? A segunda é problema e a terceira é cliente. Né? Então, um cliente procura um designer, independente do tipo de designer que seja, em que área atue, para resolver seus problemas. Né? Se esse é um problema de origem um problema relacionado à comunicação visual, ele vai procurar um designer gráfico. Se é um problema relacionado à disposição de um espaço, ele vai procurar um designer de interiores. Seria mais ou menos por aí, então? Eu acho que é basicamente por aí, né? Essa definição que a gente tem do Bruno Munari, ela também define o processo metodológico em si, né? Como você falou, é uma autora em que a gente utiliza, né, bastante dentro das nossas aulas, dentro das nossas discussões com alunos, mas eu acho que inicialmente é basicamente isso mesmo, sabe? Eu acho que quando o profissional, né, o cliente em si, tem algum problema, né, relacionado a uma necessidade dele que não é atendida pelo espaço, né, ele vem e procura um profissional de design de interiores, assim como outros problemas também que podem existir, né, dentro dos espaços que nós podemos solucionar. Acho que algo que também poderia ser dito é que muitas pessoas têm essa relação de enxergar a linguagem visual como algo que seja fruto de uma inspiração. Uhum. E o design, ele não, por mais que ele reconheça que existe essa inspiração, ele sempre busca aprimorar essa ideia a partir de um processo, né? Então, essa é a base, assim. E o processo, praticamente, ele se inicia no brainstorm. E uma coisa que eu acho interessante sobre essa questão de inspiração é que o designer ele sofre de um problema terrível, que ele tem que ter inspiração em horário comercial todos os dias, né? Então, eu acho interessante sobre a formação do designer, principalmente a formação do designer aqui na UniRV, é que a gente tenta oferecer para o nosso aluno toda uma bagagem para inspiração, né? Para facilitar esse processo mágico e divino de inspiração que para um designer atuando na área precisa acontecer todos os dias em horário comercial. Né? Da inspiração acontecer no horário certo depende do pagamento dos boletos do designer. Né? Então eu não posso, como designer, esperar uma inspiração divina vir do céu para resolver os problemas do meu cliente. E eu acho que a única maneira que o designer tem de desenvolver essa inspiração que acontece no horário comercial é ter bagagem. Né? Bagagem de projetos, bagagem de exemplos, bagagem artística, bagagem histórica. Bagagem visual é importantíssimo, né? E acho que é algo que a gente precisa buscar o momento todo, né? O tempo inteiro. Aqui comigo hoje estão o professor Misael e o professor Janiel, que são professores das faculdades de design. E a gente começou a falar sobre o porquê de brainstorm, no nome do nosso podcast. Depois a gente começou a fazer uma coisa muito difícil, que é conceituar o que é design. Afinal de contas, o que faz um designer, qual a diferença entre design gráfico, design de interiores, os outros 55 tipos de design.
Continuando a falar sobre design, especificamente, quando a gente fala, quando as pessoas escutam, o fulano é designer, ou então, geralmente, o fulano é design, ele faz designer. Qual é o problema em falar o fulano é design, ele faz designer? Qual que é a diferença entre o design e o designer? O problema é grave. Existe uma dúvida muito grande, né, Márcio e Janiel, quando a gente encontra os nossos alunos pela primeira vez. E eu acho que é uma dúvida que vai caminhando com eles até determinado momento, quando a gente realmente senta eles e fala: olha, isso é isso, aquilo é aquilo. Então, quando a gente está falando design, né, a gente está se referindo à área, né, a área de atuação em si. Seja ele o design gráfico, né, o design de interiores, design de produto, design de embalagem e os outros 54 designers que existem. E quando a gente está falando designer, a gente está se referindo ao profissional, né? Então, aquele que atua na área de design, né? Então, os dois termos são parecidos, mas têm um significado distinto, e as pessoas fazem bastante confusão, inclusive, a respeito disso. Acredito que grande parte também existe o processo comum, né, da própria língua. Sim. É que muitas pessoas até afirmam que existe uma certa gourmetização, né, de certas palavras, uso de certos termos. Então, muitas pessoas utilizam o termo design ou designer apenas para poder agregar valor a um determinado produto ou serviço. Tá, em inglês deve ser melhor. Exatamente, a gente tem visto bastante isso por aí, né? Manicure que se auto-intitula nail designer. Com certeza. O termo sem inglês. Outra coisa que surge muito, principalmente nos vestibulandos que nos procuram, não sei desenhar, não vamos sair bem nesse curso. Eu preciso saber desenhar para fazer design? O que vocês acham? Precisa? Essa é uma pergunta recorrente, de fato. E se fôssemos responder assim da forma mais comum, é que não é necessário. Por que não é necessário? Porque o campo do design é gigantesco. Então, assim, as nossas áreas de atuação são muito grandes, muito diversas. Uma mesma área de atuação, a pessoa pode atuar em tantas coisas diferentes. Então, saber desenhar é um diferencial, com certeza. É algo que vai mostrar que aquela pessoa ela tem um certo domínio de expressão visual, que ela tem um certo repertório visual já prévio, né, que foi desenvolvido ao longo da vida. Mas não é algo definidor. Existem vários grandes designers, premiados designers, que não sabem desenhar, que não tiveram essa facilidade, né, que muitas pessoas têm nata, né. Mas também não quer dizer que não seja algo que não vai ajudar e muito na trajetória do designer. Eu concordo com o que o Janiel disse. Eu acho que eu, como professor de desenho nas faculdades, fica complicado eu responder essa questão, mas eu acho que antes do aluno saber a desenhar, ele precisa saber se expressar, né? Seja de qualquer forma, porque eu acho que a partir do momento em que ele consegue se expressar e observar e perceber as coisas que estão à sua volta, né, eu acho que ele consegue ir desenvolvendo as outras técnicas, né? Eu acho que, como o Janiel disse, eu acho que o desenho sim tem a sua importância para o design, mas ele não é o essencial, né? Eu acredito profundamente que o aluno ele consegue se desenvolver dentro do curso sem ter uma habilidade extraordinária para desenho. Algo até que eu poderia mencionar aqui é que eu costumo passar bastante exercícios, né, dentro desse quesito para os alunos, para os acadêmicos. E uma coisa que é recorrente, várias pessoas que não têm essa habilidade técnica, elas reclamam. Só que eu encontro a mesma pessoa um ano depois e ela se lembra daquilo que desenhou. Por quê? Porque ela viveu aquele processo. Então, por mais que não saiu o resultado da maneira como ela esperava, ela se lembra de ter feito aquilo. Então, ela criou naquele exercício uma memória visual. E essa memória visual já vai ser algo que vai fazer parte do repertório dela e vai fazer diferença na carreira profissional dela. Isso volta de novo aquele assunto de design ser, principalmente a parte artística de design, ser uma coisa muito onírica, né? Uma coisa muito idealizada. Poxa, eu não desenho. E na cabeça da pessoa, ela acha que tem que desenhar como Leonardo da Vinci, né? Eu não tenho o dom celestial do desenho, não nasceu comigo, então eu não vou fazer design.
Não é para mim. Eu não sei desenhar um bonequinho de palito. Né? E a pessoa se esquece que o Da Vinci também não nasceu desenhando. Por incrível que pareça, o Leonardo da Vinci precisou aprender a desenhar. Né? E a gente tem uma ampla documentação do processo do Da Vinci. Né? Em algum momento da trajetória dele, ele começou a se interessar por áreas vizinhas, ele foi até para engenharia, para estudar melhor processos para ele usar nas pinturas, esculturas, na obra dele. Era uma pessoa que se interessava muito e tinha que ter uma forma visual de registrar aquilo que estava estudando. Né? Então, as pessoas têm na cabeça que, além de precisar desenhar para fazer design, eu preciso ser praticamente a reencarnação do Leonardo da Vinci. Eu preciso fazer desenhos extremamente realistas, sendo que uma coisa que a gente vê muito no decorrer do curso é um aluno que faz rabiscos, né? Porque está tentando se expressar visualmente, aqueles rabiscos passam perfeitamente o que ele precisa passar na hora. Então, eu acho que é um mito que as pessoas precisam se desvencilhar de que eu preciso desenhar e desenhar muito bem para fazer design. Não, eu preciso... A pessoa vai... Inclusive, a gente desenvolve isso durante o curso. A gente tem disciplinas específicas para isso. A pessoa vai desenvolvendo essa capacidade de se expressar visualmente. E, às vezes, por exemplo, o cara vai trabalhar com design de interface, né? Fazer telinha de software, fazer site. Às vezes, o que a pessoa precisa é de um conjunto de rabiscos que comuniquem aquilo que ela precisa fazer. E isso tá ótimo, não precisa mais que isso. Né? Isso que você falou, Márcia, é legal, porque me veio uma coisa na cabeça que sempre, nos primeiros períodos, a gente ouve muito de alguns alunos que não têm essas habilidades de desenho ou de se expressar e tudo mais, e elas recorrem ao dom, né? Elas falam, eu não tenho um dom, né? Ou o outro aluno tem um dom extraordinário, ou um dom melhor que o meu. Se eu fosse o fulano desenha. Se eu fosse o fulano, eu tava bem nesse curso. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que, né, falar aqui, pelo menos na minha percepção, não sei se na percepção de vocês dois, é porque eu acho que a gente precisa tirar o dom, né, da nossa área, porque eu acho que não existe essa coisa de dom para o desenho ou dom, né, para a criatividade. Acho sim que existam dons, mas sejam coisas mais, né, surreais, sobrenaturais. Não sei, mas acho que desenho e criatividade é técnica, né? A gente precisa praticar, assim como os processos do design. Eu acho que quanto mais a gente pratica, né, mais a gente eleva a nossa capacidade de desenvolvimento, né, de comunicação, né, de enxergar as coisas. Então, acho que a gente precisa ficar batendo nessa tecla para incentivar as pessoas mesmo a né, trabalharem as suas técnicas. Então, se você não sabe desenhar e tem interesse, né, pratique. Eu acho que andar com sketch, né, durante todo o dia, ir praticando na hora do almoço ou no horário, né, livre, eu acho que vale muito a pena, né? E ter essa, como a gente já bateu nessa tecla aqui, ter essa relação também de bagagem visual, né? Eu acho que alguns caminhos que a gente pode percorrer traz muita informação para a gente, né? A arte, por exemplo, traz muita informação visual para o design. Então, eu acho que né, a gente precisa ir se abastecendo. Professor Misael, você mencionou uma palavra que é a palavra sketch. Você poderia falar um pouco mais a respeito? Vamos lá, então. Porque a gente está, igual você falou, na gourmetização da palavra, né? A gente está acostumado a falar tanta coisa em inglês. Mas o sketch nada mais é, né, dentro das nossas profissões, do que um pequeno caderno, né? Na maioria sem pautas ou com pauta, dependendo do tipo de, né, de informação que a pessoa quer fazer ali, a anotação e tudo mais. Mas é um livreto onde você pode desenvolver rascunhos, fazer pequenas anotações, desenvolver o seu potencial criativo, né? Até mesmo porque quando a gente tem esse insight de ideia, alguma coisa que a gente está imaginando, algum projeto que a gente está desenvolvendo, na maioria das vezes a gente não tem nada perto para anotar, né? Então é sempre legal ter um caderninho junto com a gente, né, durante o dia, para poder fazer essas anotações, poder fazer esses estudos de imagem, de linguagem. De fato, e assim, o trabalho de uma universidade muitas vezes desmistificar determinados mitos, né? Essa parte, principalmente da inspiração, que já foi tratada em questões anteriores, né? Essa parte, assim, de
se focar muito numa habilidade que seria uma habilidade motor em desenho, né? Nada disso é definidor que a pessoa se tornará um grande designer. O que vai torná-la um grande designer muitas vezes é saber fazer uma boa aplicação da metodologia, saber gerir bem um determinado processo, né? E saber qual que é o caminho para se conseguir boas soluções. Mas assim, uma dúvida. A gente está falando de desenho, de criação, mas afinal de contas, design é arte? Tipo, eu preciso ter sido um bom aluno em artes para fazer design? Qual que é a relação, afinal de contas, entre o designer e o artista? Tem uma definição bem legal, que agora eu não me lembro de qual autor, mas ele traz a arte como algo subjetivo e o design como algo objetivo. Né? Então, a arte ela se torna subjetiva porque ela tem o poder de ter várias interpretações, né? Dependendo da forma com que as pessoas visualizam, dependendo do contexto em que as pessoas estão inseridas. E o design ela já tem aquela capacidade mais objetiva, né? Ele já tem a sua função pré-determinada. Mas um pensamento meu aqui agora, eu acho que as duas coisas elas estão totalmente entrelaçadas, né, de certa forma, porque quando a gente fala sobre história da arte, né, em determinado ponto ela começa a caminhar lado a lado da história do design, né, quando a gente já está falando de arte moderna e tudo mais, esse caminhar da arte em si, ela já se caminha junto com o design. Então eu acho que, né, essa confusão existe sobre as definições e tudo mais, porque elas caminham muito próximas uma da outra, né? Eu acho que existe muita inspiração do design, né, que busca dentro da arte, né, para trazer soluções para os problemas, para trazer a parte estética também. Então eu acho que elas caminham ali lado a lado. E você, Janiel? Eu trouxe uma definição aqui do John Maeda. Ele é um grande designer, praticamente conferencista, né, da Rhode Island School of Design. E ele diz o seguinte, ele diz que design é a solução para um problema e a arte é o questionamento sobre um problema. E eu acho que a questão é como o Misael colocou. O design ele tem uma proposta muito mais objetiva, né? Então, enquanto a arte eu vou poder ter múltiplas interpretações, no cenário de design eu teria uma interpretação um pouco mais fechada, né? Em termos visuais, por exemplo. Você estava falando sobre a questão de sinalização de trânsito, por exemplo. A partir do momento que uma placa tem múltipla interpretação, é um problema. É um problema. Não podemos ser ambíguos, né, nas mensagens que nós queremos transmitir. E né, eu acho que isso às vezes é até mais comum dentro do design de interiores do que dentro do design gráfico. Mas a gente tem uma parte do design de móveis, né, vou usar como uma referência para a gente falar sobre o assunto, que se chama Art Design, né, que é basicamente o que os irmãos Campana fazem, né, que é um tipo de design que tem um determinado objetivo, mas a sua função não é pré-estabelecida, né, e cria essa confusão através da estética e das relações visuais. Os irmãos Campana são uma dupla de designers brasileiros que são mundialmente conhecidos pelos móveis diferentes, com conceitos interessantes que eles criam, né? Eles vendem no mundo inteiro e os preços são bem significativos, porque tem muita coisa agregada, tanto de arte quanto de design naquilo. Então tá, pessoal, a gente vai se encaminhando para o final dessa primeira edição. A gente espera que pelo menos esse começo de papo sobre design tenha sido produtivo. Nas próximas edições a gente vai abordar mais sobre essa questão de interfaces entre design e arte. E a gente espera que tenhamos novamente sua companhia nas próximas edições. Eu sou o professor Márcio, diretor da Faculdade de Design, e até a próxima edição.